Olá, meus amores, tudo bem? Carla Oliveira aqui. A paz do Senhor Jesus. Hoje eu tô trazendo a palavra para vocês, para o coração de vocês. Espero que vocês sejam edificados com essa palavra, tá bom? E o tema da mensagem de hoje é assim, ó. Quem seria o poderoso, o pequeno Davi sem o gigante Golias? Quem seria o pequeno Davi poderoso sem o gigante Golias? Vamos meditar na palavra do Senhor lá em livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Eu vou ler aqui para vocês rapidamente. Vem escrito assim, ó. Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens contra mim com espada, com escudo, com lança? Eu, porém, venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Olha só, que coisa linda. Davi falando para Golias: você vem com espada, você vem com lança, vem com escudo. Eu venho em nome do Senhor Jesus. Olha só que lindo. E eu gostaria de dar uma pausa nessa palavra para refletir o seguinte. Vamos imaginar, vamos visualizar essa cena. Golias, um homem grande, forte, todo paramentado, cheio de armadura, cheio de espada, cheio de armas. E Davi, um garoto pequeno, magrelo, ruivo, de boa aparência, porém baixo. É assim que a Bíblia descreve Davi. Bem pequenininho. Agora, imagine a cena. Porém, diante dessa imagem, vocês podem perceber que claramente que Golias era o inimigo do povo de Israel. Porém, Davi também se tornou inimigo de Golias. Então, Golias via o Davi como um inimigo. Então, olha só, Davi estava diante de uma dificuldade. Davi estava diante de uma muralha. Então, Davi, ele olha para aquele gigante forte, enquanto ele era pequeno, frágil, sem arma nenhuma. Ele foi apenas com um cajado na mão. E as pedras, né? Aqui no verso 40, a gente pode ler o seguinte, ó. Tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia saber no surrão, lançando a mão de sua funda, foi chegando ao filisteu. Caramba, Davi foi diante do filisteu com um cajado e com 5 pedrinhas na mão. Olha só que interessante. Diante disso, Davi se tornou grande e respeitado diante do povo, diante daqueles que estavam olhando. Ele se tornou respeitado. Por quê? Coisa que qualquer um outro soldado mais preparado poderia fazer, mas não ousou desafiar Golias. Então, assim, as coisas se inverteram. Davi se tornou um grande guerreiro porque venceu Golias, né? Então, a gente pode pensar assim, então Davi se tornou grande depois que venceu Golias? Será que ele se tornou grande depois que venceu Golias? Só por isso? Será que foi só por isso? Davi se tornou grande. Primeiro, ele já tinha sido ungido rei de Israel. Davi já tinha enfrentado o leão, Davi já tinha enfrentado o urso, Davi tinha intimidade com o Senhor, ou seja, Davi já era grande diante de Deus. Deus apenas tornou grande diante dos homens. Foi um momento que, quando ele derrotou Golias, ele se tornou grande diante dos homens, mas ele já era grande diante de Deus. Olha só, tem uma frase que fala assim, ó, Davi já era grande diante de Deus e Deus o tornou grande diante dos homens. Olha que frase linda, né? Então, a minha pergunta é, o que seria de Davi sem Golias? Será que Davi seria grande se ele não enfrentasse Golias? Como é que seria a vida de Davi? Então, assim, Golias era o grande inimigo declarado, né, do povo de Israel e de Davi. Mas foi através de Golias que Davi se tornou grande diante dos homens, lógico, porque ele já era grande, Davi já era grande diante de Deus, então ele só se tornou grande diante dos homens, tá? Então, assim, a minha pergunta para vocês, quem é o seu Golias? Quem é o seu Golias de hoje? Qual é a sua dificuldade? Quem é o seu inimigo? O nosso inimigo pode ser
pode vir de diversas maneiras. Saiba disso, o nosso inimigo pode vir de diversas maneiras na nossa vida, pode chegar na nossa vida de diversas maneiras. Talvez seu maior inimigo seja, sabe quem? Você mesmo. É isso mesmo. Talvez seu maior inimigo seja você mesmo. Na maioria das vezes, as nossas batalhas são internas. É aqui e aqui. São invisíveis. São difíceis até de detectar. São bem difíceis de detectar, porque está dentro. Muitas das vezes, a nossa alma, ela se contrita com o nosso espírito. Porque a alma, é na alma que a gente carrega as nossas vontades. É na alma que a gente carrega as nossas emoções, os nossos pensamentos. Davi, em momentos de dificuldade, frente a frente com o inimigo Golias, imagina, ele estava frente com um inimigo, mas ele não se deixou abater pelas suas emoções, ele não demonstrou medo, ele não sentiu vontade de fugir, mas ele enfrentou, ele passou por essa dificuldade, enfrentou o maior inimigo com o espírito confiante no Senhor, com o espírito confiante em Deus. O espírito falou mais alto. O espírito falou mais alto porque ele já tinha comunhão com Deus, ele já tinha intimidade com o Senhor. É no espírito que nós carregamos o discernimento. O discernimento, a intuição, a comunhão com Deus é no espírito. É no espírito. Davi tinha tudo isso. Davi, ele identificou que era certo enfrentar Golias. A sua consciência não se curvou às opiniões externas de seus colegas, dos seus irmãos, daquelas pessoas que estavam em volta. Gente, a consciência é um julgamento espontâneo, é um julgamento direto. Davi ele foi movido por uma intuição que é um sentimento direto, independente da influência externa. Ele foi movido por isso, por essa força. É por meio da intuição que acontece o mover do Espírito Santo. Assim como também através da intuição que acontecem as revelações de Deus. É através da intuição que acontecem as revelações de Deus. Ou seja, Davi, ele enfrentou o gigante através da sua intuição, através da sua intimidade com Deus, com o seu espírito, com a sua comunhão, com a sua confiança no Senhor. Não foi através da força dele, porque ele não tinha. E eu te pergunto, qual é o seu Golias de hoje? Qual é o seu Golias de hoje? Você vai enfrentar o seu Golias com a sua alma, com a sua força? Com as suas emoções, com os seus pensamentos? Ou você vai enfrentar o seu Golias com o espírito, com o seu espírito, com a sua comunhão, com a sua intuição, com a sua intimidade com o Senhor, com a sua confiança em Deus? Para vencermos na vida, nós precisamos de um Golias, seja ele qual for. Eu não sei qual é o seu Golias, mas você precisa dele para você vencer. Sem uma dificuldade, jamais nós seremos vencedores. Jamais nos tornamos fortes espiritualmente. É através da dificuldade que Deus vai trabalhar na sua vida. É através da dificuldade. Sem dificuldade não há vitória. Sem dificuldade não há luta. Sem dificuldade não há crescimento. Sem dificuldade não há aprendizado nenhum. Qual é o seu Golias? Será que o seu Golias está te impedindo você de ganhar? Eu quero deixar uma frase muito legal, que eu li, gostei e vou passar para vocês. Nós não sabemos o que somos até descobrirmos o que podemos fazer. Nós não sabemos o que somos até descobrirmos o que nós podemos fazer. Querido, você pode fazer muito. Deus te deu autoridade para você ser mais. Deus te deu autoridade para você vencer, para pisar em serpente, em cobras. Deus te deu autoridade para você derrotar o inimigo. Mas você precisa ser grande diante de Deus. Você precisa ser grande no secreto, no seu quarto, no seu joelho todos os dias. Se você quer que Deus te exalte diante dos homens, você precisa ser exaltado diante de Deus. Você precisa ter intimidade com o Senhor. Eu vou deixar uma outra frase para sua meditação, que é assim, ó. Você precisa aprender a vencer as dificuldades de dentro e também as dificuldades de fora. Nesse momento que a gente está vivendo, a gente está vivendo um momento externo, uma dificuldade externa, que é essa pandemia.
é uma dificuldade externa, porque você está tendo perdas. Talvez não você, mas outras pessoas estão tendo perdas, estão tendo dificuldades, estão tendo medo, estão sofrendo de ansiedade, estão tendo pânico, tá acontecendo suicídio, está acontecendo muita coisa no externo, mas e o interno, e o interior como tá? Como é que tá o teu interior? Como é que tá a sua razão, a sua emoção? Como é que tá os seus pensamentos? Como é que tá funcionando isso tudo dentro da sua cabeça? Como é que está funcionando as suas emoções? Você precisa vencer dentro e também precisa vencer fora. E você só vai conseguir isso se você permitir que o Espírito Santo entre no seu coração. Então, essa mensagem eu quero deixar para vocês. Deixe o Espírito Santo tocar o seu coração. Permita-se ser usado pelo Senhor, em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado. Deus grandemente trabalhe na sua mente, no seu coração, na sua alma, no seu espírito, e que você seja um homem, uma mulher de Deus usada. Permita-se, não deixe o medo dominar as suas emoções. É muito maior o que está em você, o que está em mim, do que o que está no mundo. Amém? Fica com essa palavra em nome de Jesus. Até a próxima.